E os céus já estão abertos sobre cada um de nós. Amém, glória ao Senhor. Um barquinho, este é o tema da palavra da manhã de hoje. E o texto bíblico encontra-se em Marcos capítulo 3, versos de 7 a 12. Assim está escrito: Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão os seguiu. Vinham de todas as partes, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. É interessante, né, irmãos, porque esse verso se transforma numa aula de geografia bíblica, né? E é nesta hora que o crente é tentado a saltar o verso, imaginando que aqui talvez não exista alguma mensagem da parte de Deus. Deixa eu só mostrar uma coisa. Passa uma vez. Quando a Bíblia diz que vinham de todas as partes, ali à minha direita está aquilo que seria o mapa do mundo bíblico no tempo de Jesus. A parte de cima é a região da Galileia, a parte de baixo a região da Judeia. E o curioso é que no Evangelho de Marcos, a parte do sul, a Judeia, é o lugar de hostilidade. A Galileia é o lugar onde Jesus realiza a maior parte dos seus milagres. Só que o texto continua. Por exemplo, depois de falar, ele fala de Jerusalém, lá no sul, a capital. Depois o texto menciona a Idumeia, que é um pouco abaixo da cidade de Jerusalém, essa região ainda mais ao sul. Depois fala do leste do rio Jordão, aquilo que hoje a gente chama de Transjordânia, uma região inclusive mais seca, e ainda depois vai lá para cima, para o norte, e fala da cidade de Tiro, que é aquele pontinho vermelho um pouco mais abaixo, e a cidade de Sidom. Olha que coisa linda, irmãos, por trás dessa palavra. O que Marcos está nos dizendo é que veio gente de todos os lugares. Essa faixa de terra compreende o quê? Uns 250, 300 quilômetros. Você consegue imaginar o quanto aquela gente andou? Você consegue imaginar alguém saindo da Idumeia, lá do sul, levando os seus enfermos, na esperança de que eles pudessem ser curados? Nós ouvimos falar de um homem chamado Jesus de Nazaré. Nós soubemos que ele agora está na Galileia. Vamos. É provável que alguém tenha dito, talvez um vizinho, né? Tenha chegado: vocês vão para onde? E vão levar os enfermos com vocês? Não façam isso. E eu fico imaginando a face desses vizinhos, né, quando aquela família voltou com aquela criatura curada para a glória de Deus. Por isso eu quero lhe dizer que não despreze nem mesmo um verso sequer da palavra. Sempre por trás de uma declaração há uma mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Agora, vou voltar à leitura, né? Depois de toda essa descrição, o texto diz assim: a notícia de seus milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu os seus discípulos a prepararem um barco. Eu acho que essa tradução que eu estou lendo é a Nova Versão Transformadora. Mas se você for para a tradução de Almeida Corrigida Fiel, veja como ele traduziu: que ele tivessem sempre pronto um barquinho. Foi por isso o título do sermão de hoje. Um barquinho estava ali preparado. O texto prossegue: junto dele, um barco junto dele, para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos imundos se atiravam no chão, na frente dele, e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Eu quero começar lhe dizendo que algumas vezes tudo o que nós precisamos é sair para o mar. Gente, quando eu era criança, eu sempre via mamãe falar de garapa. Lembra-se o que é garapa? Era um pouco de água com açúcar. Então, quando a gente ficava nervoso com alguma coisa, toma aqui um pouquinho de água com açúcar. Olha, os médicos que estão aqui me perdoem, eu só estou contando uma história lá dos tempos idos do século passado. Mas era assim, não é? Mas querem ver uma coisa que faz um bem enorme? É a água salgada do mar.
Ô coisa boa! Hoje mesmo eu passava pelo mar e dizia a Cláudia: estou com saudades do mar, estou com saudades da praia, estou com saudades de pescar. E ontem eu vi um pescador que parece que numa noite só pescou 50 peixes. Essa foi a informação que nos deram ontem naquele grupo de homens, viu? Um pescador que pescou 50 peixes numa noite. Ele está aqui, está? O pescador. Levanta a mão aí, pescador. Ó, depois vocês conversem com ele, viu? Foram 50 e ele tem a foto para mostrar, né? Ele tem a foto para mostrar. Muito bem, mas deixa eu lhes dizer, faz tempo que você não tira um tempo para você? Faz tempo que você não fica descalço. Eu sei que para algumas pessoas ficar descalço na areia do mar não é uma coisa muito boa. Mas para outros, eu me lembro de uma criatura. Eu estava acompanhando um jornal, parece-me que havia assim, o prêmio da loteria havia acumulado, e a pessoa perguntou, o jornalista, normalmente eles perguntam: o que é que você vai fazer se você ganhar? E ela disse: eu vou fazer montinho de areia. E o jornalista olhou para aquela criatura e perguntou: mas o que é isso? Ela disse: eu vou sentar na praia e vou ficar fazendo assim com o pé. Juntando montinhos de areia. Eu quero lhe perguntar, qual foi a última vez que você foi em direção ao mar, você saiu para o mar? O primeiro verso que eu li, que foi o versículo de número 7, ele começou dizendo assim: Jesus saiu para o mar com os seus discípulos. E aí o texto acrescenta que uma grande multidão os seguiu. Cuidar de si mesmo, gente, não é pecado. Separar-se, sabe, do burburinho, sair de cena, encontrar um espaço de refrigério para a sua alma, não é pecado. E eu quero lhe mostrar isso de uma forma muito, muito linda, e até leve, como o texto descreve. Jesus foi para a Galileia e, sinceramente, eu acredito que é importante, por exemplo, sair para o mar ao sentir-se, por exemplo, ameaçado. Eu não sei se o seu ambiente é hostil, se você tem se sentido ameaçado por alguma razão. No texto bíblico é interessante porque no versículo de número 14 há um registro dizendo assim, do capítulo 1, lá atrás: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Ele saiu da Judeia, onde inclusive havia sido batizado, e o texto sagrado diz que ele sobe e vai na direção da Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Ele saiu daquela região que era mais hostil. E diz o texto sagrado que ele foi para a Galileia. E quando chegou na Galileia, o que é que ele fez? Ele foi para o mar. Consegue entender? Naquele ambiente de ameaça, Jesus chamou os seus discípulos e disse: olha, vamos para o mar, vamos deixar aqui as cidades, vamos lá para a beira da praia, vamos lá para o mar da Galileia. Mas se essa não é a sua situação, se você não está se sentindo ameaçado, porque algumas coisas difíceis têm acontecido, inclusive com pessoas do seu círculo afetivo, a semelhança de João Batista, talvez você precise sair em direção ao mar, porque está vivendo um momento de falta de compreensão. É impressionante como isso machuca, não é? Quando a gente espera que as pessoas entendam as nossas razões, os nossos motivos, os nossos porquês, e isto não acontece. No texto sagrado, algo assim acontece com Jesus. Jesus celebra a cura, e diz o texto sagrado que aquele leproso é advertido, no capítulo 1, versos de 44 a 45. Jesus diz a ele assim: não digas nada a ninguém. Aí o texto sagrado diz que, tendo aquela criatura saído, começou a pregoar muitas coisas. Jesus sabia porque estava dizendo aquelas coisas àquele homem curado. Ele sabe o porquê. E o texto sagrado diz que aquele homem não conseguiu compreender as razões de Jesus. E porque não compreendeu, saiu dali e começou a falar, e como consequência, multidões começaram a correr em direção ao Cristo. Isso foi tão sério, irmãos, tão sério, que Jesus nem conseguia mais entrar nas cidades. Às vezes ele ficava do lado de fora e multidões iam ao encontro dele. É muito difícil quando as pessoas não compreendem as suas razões. Às vezes você não pode explicar. Às vezes você não pode sentar-se com um leproso e dizer: olha, eu estou lhe pedindo para você não falar por causa disso. Falta empatia nas pessoas. Parece que nós não entendemos que as pessoas têm as suas próprias razões.
as suas próprias motivações. Mas talvez não seja essa a sua situação, não é? Talvez você não esteja sendo alvo da falta de compreensão. Então deixe-me sugerir uma outra possibilidade. E o conflito espiritual? Você já percebeu como a gente precisa sair em direção ao mar quando a gente está vivendo num ambiente de conflito espiritual? Essas coisas existem, gente. Ontem, aliás, eu não estava sozinho, os outros homens que estavam ali ouviram a declaração de um dos nossos, quando ele disse: essa foi uma semana tensa, difícil, aquela semana que precedeu o nosso encontro dos faroleiros. E ele conseguia enxergar que por trás daquilo havia algum elemento espiritual. Eu vou lhe mostrar o que aconteceu com Jesus. No versículo 13 do capítulo 1, sabe quem se levantou contra Jesus? A Bíblia vai dizer assim, que Jesus esteve no deserto 40 dias tentado por quem? Pelo próprio Satanás. Não tenha medo de dizer esse nome não, viu? Pelo próprio, aquela criatura. Só que depois, o capítulo 3, no versículo 11, não vai falar mais de Satanás. E aí vem os secretários de Satanás. Aí o texto diz assim: e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E se não for bastante, depois o texto parece apresentar os subsecretários. Porque tem isso, irmãos. Tem isso. No capítulo 2, versos 6 e 7, o texto vai dizer: e estavam ali assentados alguns dos escribas, dizendo: por que dizeste assim blasfêmias, quando Jesus disse que o pecado daquele homem, que desceu do telhado, estava curado? Se não for bastante os escribas, logo aparecem outros subsecretários chamados de fariseus. Aí o texto diz no capítulo 2, versículo 16, que os escribas e fariseus disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com ele, com publicano e pecadores? Se não for bastante, capítulo 3, versículo 6, aí o texto sagrado diz que aquela aliança entre os subsecretários cresce com a chegada dos herodianos. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Eu quero lhe dizer que algumas vezes o Satanás se apresenta em pessoa. Outras vezes são os espíritos demoníacos. Mas outras vezes vem essa gente, que parece que ganha salário, sabe? São assalariados, funcionários, sabe? Das hostes infernais, para perturbar o juízo de um filho de Deus. Só que é nesta hora que Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, gente, vamos ali para o mar, vamos ali para a praia, vamos sair dessa situação. Eu preciso de um momento, você precisa de um momento assim. Mas talvez também essa não seja a sua situação. Além de sentir-se ameaçado, falta de compreensão, conflito espiritual, deixa eu colocar aqui uma outra situação: agenda sufocante. Quem vive uma agenda sufocante, de vez em quando, precisa ir para o mar, gente. Precisa ir para a praia. E eu já sei que tem gente aqui, está vendo que eu disse a você? Vou fazer agora mesmo a reserva. E tem gente que só vai querer ir, sabe, para aquele negócio assim, como é? All inclusive, né? Aquele negócio daqueles resorts. Meu irmão, se o dinheiro não couber, vai aqui mesmo, viu? Aqui mesmo, ali no Jaraguá, em Pajuçara, Jatiuca, encontra um espaço. Mas deixa eu voltar aqui. Uma agenda sufocante. Se você for olhar, o texto bíblico no capítulo 1, versículo 45, diz assim, que Jesus não podia entrar publicamente na cidade. Lembra-se que eu disse isso? Mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Depois, no versículo 4 do capítulo 2, está escrito assim: não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. É aquela história do coxo que desceu pelo telhado, mas uma referência à presença da multidão em torno de Jesus. No capítulo 13, versículo 13 deste mesmo capítulo, a multidão, diz o texto sagrado, toda a multidão ia ter com ele. E quando o texto falou do barquinho, eu não sei se você se recorda, versos 9 e 10 do capítulo 3. Por que Jesus pediu um barquinho? Para evitar que a multidão o esmagasse. E ainda diz que os enfermos se empurravam. Imagine os enfermos se empurrando, irmão, pisoteando uns aos outros. Não, a minha vez, eu peguei a senha, eu cheguei aqui de madrugada, não toma meu lugar. Você consegue imaginar o burburinho em torno de Jesus? Aí o que Jesus faz nessa hora? Vamos ali para o mar, vamos. A gente precisa respirar. E aqui, a semelhança do que disse há pouco,
que não é pecado, chamado autocuidado, eu quero lhe dizer uma outra coisa. Não basta somente sair em direção ao mar, não basta fazer as malas agora e dizer eu vou parar por um tempo, não basta. Porque, irmãos, eu descobri no texto sagrado que a oração, ela consegue transformar um lugar comum em um espaço de descanso, em um espaço de paz. Se você sair para o mar, mas ali não ficar na presença de Deus, você vai voltar para casa cansado. E vou dizer mais, com uma dívida no seu cartão de crédito. Não basta sair, é preciso permitir que aquele espaço seja um espaço de comunhão com Deus eterno. E isso para mim é tão claro no texto. No capítulo 1, no versículo 35, vejam o que é que a Bíblia registra. Naquele burburinho, com uma agenda sufocante, tantas pressões, João Batista ameaçado ainda de prisão, ou já preso, toda aquela situação, aí a Bíblia diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, Jesus, viu, irmãos, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Um lugar de oração é um lugar de descanso para você. Um lugar de oração é um lugar de paz que você tanto necessita e tem buscado. Transforme, sabe, o seu quarto em um lugar de paz, através da oração. Transforme, sabe, aquele lugar reservado lá na empresa, no seu espaço de comunhão com Deus. A paz está ao alcance, irmãos, de um joelho que se dobra. O descanso, a serenidade está ao alcance de mãos que se erguem aos céus e buscam a misericórdia de Deus. Você não precisa continuar assim. Saia e vá para a presença de Deus. Mergulhe na presença deste Deus, que é a fonte de nossa tranquilidade, de nossa paz, do nosso descanso. Quando é que a gente vai aprender que tudo tem o seu tempo determinado? Quando é que a gente vai aprender que não é viu, gente? Se puder corrigir aí, parece que eu coloquei HE. Coloca HA, tá certo? Há tempo de estar calado e tempo de falar. E o grande problema meu, talvez não seja o seu, é que às vezes a gente se cala quando deveria falar. E fala quando deveria se calar. Ficaria rico aquele que inventasse, porque hoje tem esses negócios que a gente bota no pulso, que faz tudo, né? Conta passo, vai ver como é que está batimento. E o interessante é que até as horas, né? E atende telefone, não sei o quê, e registra mensagem. Eu queria um que viesse assim, olha, hora de falar. E depois ele desse o sinal, hora de calar. E quando fosse hora de calar, ele deveria ter assim, um dispositivo de dar choque. Sabe? Porque alguns só levando o choque para ficar calado, né, gente? E outros só levando o choque para falar, né, gente? Tem isso. Tudo tem o seu tempo determinado. Está escrito na palavra em Eclesiastes capítulo 3. O grande problema é que a gente não percebe isso. Há uma declaração sutil no texto que diz assim: e sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. O que está por trás disso? Por que Jesus impediu que os espíritos imundos fizessem a identificação revelassem a sua identidade? Por que Jesus não usou aquela declaração, olhou para os que estavam à sua volta, para aquela multidão, estão vendo? Até os demônios reconhecem quem eu sou. Por que Jesus não fez isso? Isso não iria multiplicar a consciência de que o Messias havia chegado, que as promessas de Deus finalmente haviam se cumprido na vida de Israel? O que está por trás disso? Eu vou sugerir algumas possibilidades. A primeira delas talvez esteja associada à mentalidade dos irmãos de Jesus. Eu sou alguém que acredita que depois de ter tido Jesus como seu filho, Maria teve outros filhos, que eram os irmãos de Jesus, que aparecem no texto sagrado. No texto, lá no, deixa eu me identificar, capítulo 7 de João,
versos de 3 a 6. Veja o que os irmãos de Jesus disseram a ele. Disseram-lhe: pois os seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça alguma coisa em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Aí o texto faz uma observação. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Agora, notem a resposta de Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. Conseguem observar que algumas pessoas querem ter o controle do tempo? Que algumas pessoas imaginam que processos precisam ser acelerados, interrompidos, ou precisam começar. E a gente se esquece que Deus não controla somente, irmãos, os céus e a terra, controla você também e a mim. Que Deus é soberano. E que aquilo que estava acontecendo era uma antecipação, uma declaração que estava fora daquilo que era o cronos de Deus, ou o tempo de Deus. E às vezes, irmãos, a tentação demoníaca sobre a minha vida e sobre a sua vida é a mesma. É como se Jesus estivesse dizendo a mim e a você: cuidado para você não revelar algumas coisas antes do tempo. Mas aí você dá com a língua nos dentes. E começa a falar, e levanta oposição. E você mesmo constrói obstáculos àquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. Quando é que a gente vai ter essa consciência, sabe, irmãos? Em nome da urgência, não atrapalhe a vontade de Deus em sua vida. E por favor, não fique aqui se justificando: não, mas eu precisava fazer. Precisava não. Ah, mas eu precisava falar. Deveria ter ficado calado. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Não tinha não. Deus já estava agindo. E eu preciso aprender a esperar, irmãos. E nesta hora, entenda, esse tipo de voz pode vir até das pessoas mais próximas, como dos irmãos de Jesus, ou de entidades demoníacas, tentando atrapalhar o projeto de Deus para a sua vida. Mas se esta não for bastante como explicação, não servir como uma explicação bastante para você, eu às vezes penso que, primeiro, Jesus não queria que o seu ministério girasse em torno de milagres. Ele não queria que aquelas pessoas, que aquela multidão estivesse buscando estar perto dele, tão somente por conta dos milagres que ele estava a operar. Tanto é verdade que no capítulo 2, versículo 13, no meio de tudo isso, a Bíblia diz assim: e tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. Lembra-se disso? Aí o texto diz assim: e ele os ensinava. Jesus não é somente aquele que cura o meu corpo, irmãos. Jesus é aquele que, através de suas palavras e de seus ensinos, quer curar a minha alma. É aquele que é Senhor do corpo, que é Senhor da minha vida por inteiro. É interessante porque às vezes quando o corpo está enfermo, a gente quer ser tocado pelo Senhor. E quando a alma está enferma, e quando a alma está vivendo em pecado, e quando a alma está vivendo em desobediência, nós também precisamos sentir o toque da parte de Deus. E esse não é o único momento em que isso acontece. Novamente no capítulo 4, no primeiro verso, logo depois de tudo aquilo que lemos no capítulo 3, a Bíblia diz assim: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco. Lembra-se da história do barquinho? Olha o barquinho sendo usado. Muita gente. Aí a Bíblia diz que Jesus assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ele vai, se senta no barco, e de lá do barco ele começa a ensinar aquela multidão que começa a se assentar ali à beira do mar para ouvi-lo. Jesus quer ser o mestre por excelência de sua vida. Jesus quer responder às perguntas de sua alma. Jesus quer conduzir a sua vida. Sabe aquela história? A pastos verdejantes, águas tranquilas. Não desperdice a oportunidade de ouvir o Senhor. Ainda que você tenha saído da Idumeia, de Tiro e Sidom, movido ou movida pelas necessidades, pela angústia, pela dor, pela enfermidade, quando você chegar aos pés de Jesus, abra os seus ouvidos e escute aquilo que Ele tem para lhe ensinar. Mas volto a dizer, se isso não for ainda bastante, eu penso, sabe, irmãos,
que Jesus não queria que o seu ministério se apoiasse no testemunho dos demônios. É interessante porque no capítulo 3, no versículo de número 11, está escrito, não é o momento descrito, na verdade. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Eu não sei se você se recorda, mas isto não aconteceu somente com Jesus. A Bíblia diz que aconteceu também com o apóstolo Paulo, quando ele estava nas suas viagens missionárias. No capítulo 16 de Atos, versículo de número 17, eles estão em Filipos, e diz o texto sagrado assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso ficou por dias sendo dito, enquanto os missionários pregavam a palavra. Sabem, eu não sei como vou lhe dizer isso, mas às vezes uma voz demoníaca soa, ou divulga, ou testemunha o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, sabe, irmãos? Porque a Bíblia me diz que até os demônios creem e eles até estremecem, até têm medo. Eu não tenho nenhum problema com isso. A grande questão é que eu tenho visto uma comunidade evangélica que se regozija quando a voz demoníaca se levanta e dá testemunho da obra de Deus. Sabem qual é a estratégia satânica? É, na verdade, olhar para mim e para você e dizer assim: é tudo a mesma coisa. Não há diferença. Você está vendo que eu consigo declarar que Ele é o Filho de Deus? Todo mundo crê em Cristo, pastor. Todas as manifestações, todas as expressões falam de Jesus. E o que acontece é que a gente perde a unicidade daquele que é o caminho, daquele que é a verdade, daquele que é a vida. Jesus diz não a esse tipo de discurso. Ele não quer que o seu ministério seja apoiado na declaração ou no testemunho demoníaco. E sabem, irmãos, eu tenho aprendido e quem sabe travestido de adorador, sendo aceito ou sendo elogiado ou se tornando motivo de regozijo no meio do povo de Deus. Eu não sei como você vai deixar este lugar. Normalmente pastores dizem assim: eu não sei como você entrou neste lugar. Eu quero dizer que eu não sei como é que você vai sair deste lugar. Mas quando sair, lembre-se, não é pecado encontrar um tempo, um espaço, sabe, para sair e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Não é pecado dar uma pausa nessa agenda sufocante que você tem vivido, para cuidar de sua saúde, para cuidar de sua família, para cuidar de seus filhos, sabe, para experimentar da graça, da misericórdia de Deus. Mas pastor, eu não tenho dinheiro, para onde é que eu vou? Você já sabe, você vai para um lugar secreto, você vai buscar a Deus em oração. Mas pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Quanto maior for o número de atividades, de compromissos, maior deve ser o seu tempo gasto em oração. Invista nisso. Não abandone, não despreze a possibilidade de crescer a partir da experiência de oração. E vou mais longe, sabem? O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que quer nos ensinar. O Senhor é aquele que nos trouxe a este lugar para reconhecermos nele o Filho do Deus vivo. Eu volto a lhe dizer, eu não sei como você vai sair deste lugar, mas eu creio que o Senhor quer que eu saia deste espaço como um verdadeiro adorador, sabe, irmãos? Como alguém que tem a plena consciência da presença de Deus em sua vida. Por isso eu quero lhe desafiar nesta hora, a dizer exatamente isso ao Senhor. Eu não sei de onde você veio, se veio lá da Idumeia, se veio de Tiro, se veio de Sidom. De Tiro é estranho, né, irmãos? Tem um bairro lá em Recife chamado Linha do Tiro, não é? Não sei quantos conhecem a Linha do Tiro. Mas se você veio lá da Linha do Tiro,
sabe? Se você veio, não importa, você já chegou aos pés do Cristo. E às vezes eu fico observando que algumas pessoas vêm até de longe, sentam aqui, mas o coração parece que ainda não reconheceu que já chegaram. Parece que ainda estão a caminho. Parece que ainda não sossegaram a alma ou o coração. Eu quero desafiar a fechar os seus olhos. Faz de conta que agora aqui só tem você e Deus neste lugar. Tem mais ninguém ao seu lado. E você vai dizer a Ele por que é que você saiu de tão longe, lá do outro lado do Jordão. Por que é que você saiu de tão longe para estar na presença dEle? Apresente os seus pedidos, as suas necessidades. Talvez até você se surpreenda. Talvez você saia daqui não com aquilo que você esperou receber, mas com muito mais do que você imaginava que Deus iria fazer na sua vida. Feche os seus olhos e converse com Ele nesse instante. Faça desse momento o seu momento de praia, de mar, de graça, de sossego, de descanso na presença do Senhor. Converse com Ele nesse momento.